Amém. Alguns talvez já conheçam a minha história, já sabem que eu cresci num lar cristão, evangélico, mas tive um tempo fora da igreja na adolescência e vim a me converter mesmo 27 anos atrás. Eu era ainda adolescente, tive uma experiência de renovação, de regeneração, de novo nascimento, e no momento que o Espírito Santo se derramou sobre a minha vida e começou uma obra radical de transformação, de conversão. E essa experiência poderosa produziu mudanças que discurso nenhum, homem nenhum, nem mesmo a minha própria boa vontade seriam capazes de produzir. Uma cirurgia muito radical na alma. E a verdade é que a Bíblia ensina para a gente que quem opera esse novo nascimento é o Espírito Santo, que é derramado sobre nós, nessa espécie de Pentecostes que todos nós passamos. Contudo, com o passar do tempo, eu, como qualquer um que já passou por essa experiência, fui percebendo a necessidade de se continuar buscando a presença, a vida e o poder do Espírito Santo. Porque a verdade é que, embora aquela experiência tenha sido tremenda e maravilhosa, havia necessidade de eu continuar alimentando a minha alma, preparando o meu coração, permitindo e me abrindo para aquilo que Deus queria operar na minha vida. Ou seja, essa experiência do Espírito Santo sendo derramado, esse Pentecostes, é verdade, produz conversão, mas ela precisa acontecer de forma continuada. A gente não pode se lembrar de uma experiência com o Espírito Santo apenas como uma coisa lá no passado. A gente tem que entender que o convite do Senhor é para a gente viver hoje uma vida cheia do Espírito Santo, de tal forma que a gente seja capaz de ser um bom marido para nossas esposas, uma boa esposa para os nossos maridos, né? Um bom pai, uma boa mãe, que vão criar filhos santos na presença de Deus. De tal forma que a gente hoje esteja preparado para ser profissionais éticos e coerentes com a palavra de Deus no nosso ambiente de trabalho. De tal forma que a gente não ceda à injustiça, que a gente não se deixe levar pela nossa própria natureza enganosa. A presença do Espírito Santo é vital não apenas para a nossa conversão, mas para a manutenção da fé no nosso coração. Por isso ela precisa ser buscada todos os dias. A gente sabe disso, mas muitas vezes a gente não faz isso. Imagine que alguém dissesse para você: olha, você a cada dia que passa sem Deus, você se torna uma pessoa pior, não é verdade? Mas existe uma pílula que, se você tomar ela todos os dias, você pode comprar essa pílula e você pode tomar ela todos os dias, que ela vai a cada dia fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus, uma pessoa mais bonita de se ver, mais viva, mais vigorosa, mais abençoada. Você não tomaria essa pílula? Provavelmente a gente venderia tudo que a gente tem para comprar essa pílula. Mas a verdade é que existe uma pílula gratuita que se chama Espírito Santo, que está à nossa disposição para a gente buscar e se alimentar dele todo dia. E essa pílula que Deus nos deu, essa presença viva do Espírito dele gratuita, diz a palavra, que produz em nós amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Gente, quem aqui pode dizer que tem essas características? Todos nós sonhamos em ter isso, domínio próprio, domínio sobre meus impulsos pecaminosos, sobre a minha ira, sobre meus ímpetos carnais, sejam eles quais forem e qual for a sua natureza. Ser alguém cheio de alegria, alguém cheio de paz, alguém manso, sábio. Eu quero isso. Como é que eu posso fazer para ter isso? Eu quero comprar essa pílula. Mas não existe pílula nenhuma. O que existe é o Espírito Santo, que precisa ser buscado todos os dias. É isso que a palavra ensina para a gente. Ele é aquele que precisa ser buscado. Mas será que a gente tem buscado a Deus? Será que a gente tem feito o nosso dever de casa? Se a gente tem feito, quem aqui tem buscado uma vida cheia do Espírito? Não precisa mais dizer, como Paulo lá em Romanos 7 disse, não é? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte?
Paulo descreve o estado do homem sem Deus, miserável, para no capítulo 8 começar dizendo assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu já não vivo mais escravo à lei do pecado e da morte. Eu já não vivo mais como eu vivia antes da minha conversão. A minha conversão produziu uma tamanha transformação que quanto mais eu bebo dessa fonte, mais eu quero beber dela. Quanto mais eu me alimento da presença de Deus, mais eu quero essa presença na minha vida. Essa é a lei do Espírito de vida, que muitas vezes, infelizmente, a gente não pode dizer que está vivendo, não pode dizer que tem buscado. A palavra diz que o Espírito, ele é um consolador que Deus deixou presente na nossa vida. Ele é um mestre que nos guia a toda a verdade. Sem o Espírito Santo, sabe o que a igreja vira? Um clube social, muitas vezes enfadonho. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a igreja se torna o corpo de Cristo. A gente se torna um canal da graça de Deus, a gente se torna luz no meio das trevas, e a gente começa a produzir uma revolução onde a gente está, não com base nos nossos méritos e capacidades, mas nesse poder que vem dele. Jesus diz assim: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar. Testemunhar parece que é falar, não é? Mas não é só falar, não. O poder é para a gente viver, encarnar a vida de Jesus de tal forma que as pessoas vão olhar para nós e ver Cristo em nós. É isso que ele está falando. E o Espírito Santo faz isso. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna uma instituição irrelevante. Mas o Espírito Santo nos torna poderosos para transformar o mundo. Sem o Espírito Santo, o discipulado se torna um encontro para papo furado, para massagear, quem sabe, o ego, fazer a gente se sentir melhor, fazer a gente, quem sabe, convencer alguém das nossas ideias. Mas quando o Espírito Santo está presente no nosso coração, quando a gente vai se encontrar com o discipulador, a gente já vai com o coração quebrantado, pronto a confessar, pronto a abrir, pronto para pedir oração, porque a gente quer mais de Deus na nossa vida. E o discipulado não é um ambiente de hipocrisia, é um ambiente de confissão, de contrição, de chorar com os que choram, de nos alegrar com os que se alegram. O discipulado ganha relevância, a célula a mesma coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo está presente. E onde o Espírito Santo está presente, ninguém precisa me convencer de nada, porque o Espírito já convenceu. Sem o Espírito Santo, evangelizar seria o mesmo que enxugar gelo. Seria uma obra improdutiva. A adoração seria uma coreografia. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente deixa extravasar essa pregação e fala de Jesus, e a gente adora em espírito e em verdade, para a glória de Deus. O Espírito em nós tem um tamanho poder de gerar vida, que a palavra compara ele a uma água. Esse texto que a gente vai falar, que a gente vai ler, fala sobre isso. Na verdade, se você ler, por exemplo, a profecia de Ezequiel 47, alguns conhecem, a revelação que Deus dá a Ezequiel é que há um rio que brota do trono de Deus e saem dele águas vivas, que por onde passam essas águas produzem cura e vida às margens daquele rio. E esse rio que brota do trono de Deus, e essa água é uma alusão ao Espírito Santo que viria. O texto que a gente vai ler se passa lá no contexto em que Jesus estava no fim da festa dos tabernáculos. Quem conhece a história sabe que a festa dos tabernáculos era uma lembrança constante, anual, que eles faziam, do tempo que o povo peregrinou nômade no deserto. E o povo então tinha as suas tendas em torno do tabernáculo. Então, uma vez por ano, eles iam montar suas barracas em volta do templo de Jerusalém, para lembrar que a casa deles não era aqui, para lembrar que eles são do reino de Deus, de que há uma vida maior e eterna a ser celebrada na presença de Deus. E eles então iam para lá, e Jesus estava já no último dia dessa festa. E uma coisa interessante dessa festa é que o sacerdote pegava a água do tanque de Siloé, que significa enviado,
e derramava essa água sobre o altar, simbolizando a chuva que Deus havia dado para a colheita, a provisão de Deus. Então era uma festa que lembrava que lá no deserto, quando eles eram nômades, quando eles sabiam que o lugar de habitação que eles deviam querer era o lugar da presença de Deus. O deserto não tem nada, tudo que eles tinham era a presença de Deus. Eles também lembravam de que era o Senhor quem provia eles. E mais ainda, era uma memória também de que um dia o Senhor fez brotar água da rocha para dar de beber ao seu povo. E essa água é também um símbolo do Espírito. Jesus estava vendo aquele povo ali, maravilhado com aquele ritual, com aquela memória, quebrantado, e ele se volta para eles e diz assim, João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus estava fazendo uma clara alusão ao Pentecostes, ao derramamento do Espírito, e dizendo assim, quem crê em mim, venha e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho uma água, eu tenho um enviado, um Siloé, eu tenho alguém que eu vou derramar sobre vocês, para capacitar vocês a não viverem uma vida que vive numa constante decadência, mas que vão viver uma vida cada vez mais vitoriosa espiritualmente da presença de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não sei se você já parou fazendo esse tipo de reflexão, puxa, 10 anos atrás eu era um cara tão melhor, hoje eu não me sinto, hoje eu me sinto uma pessoa pior. Como assim? Às vezes a gente teve experiências tão boas com Deus no passado e a gente se esquece de que Deus não quer que a gente fique colecionando memórias boas de coisas que aconteceram no passado. Ele fala a mesma coisa para a mulher, 3 capítulos antes, mulher samaritana no poço. Ele diz assim, olha, você está pegando uma água aí que quem beber dela vai ter sede de novo. Mas eu tenho uma água que todo aquele que beber nunca mais terá sede. Então, por que é que muitas vezes eu e você ficamos com sede? Por que que muitas vezes a gente se esquece de que a nossa vocação é para ter dentro de nós uma fonte que jorra água, que jorra vida, que gera vida onde passa? E muitas vezes a gente não produz essa vida. Muitas vezes, ao invés de abençoar as pessoas à nossa volta, a gente está tornando elas pessoas mais amarguradas. Como pode um cristão fazer do seu cônjuge uma pessoa mais infeliz, uma pessoa mais triste, fazer dos seus filhos, filhos que crescem debaixo de uma opressão, de um rancor, cheios de traumas, cheios de feridas? Que tipo de coisa a gente está lançando para fora da gente? E a gente precisa parar e pensar, será que eu estou dando a devida atenção ao meu coração, à minha alma? Será que eu tenho cuidado do meu coração e da minha alma? Ou será que eu tenho vivido vida em abundância na presença de Deus? Será que eu tenho vivido na terra como cidadão dos céus? Será que a minha mente está nos céus? E Jesus usa todo aquele cenário que o povo estava ali maravilhado para falar assim, olha, venham e bebam. A mensagem dele é essa, vocês devem ser rios de águas vivas, vocês devem deixar jorrar do coração de vocês esse rio. De que modo a gente crê que o Espírito Santo pode fluir do nosso interior? Na verdade, Jesus explica aqui no verso 38. Primeiro ele diz o seguinte, que o Espírito flui naqueles que creem. Quem crer em mim, como diz a Escritura, quem crer em mim. Há uma condição sendo imposta. A vida cheia do Espírito Santo não é para qualquer um, é para aquele que crê nele, como diz a Escritura. Muitas vezes há pessoas que tentam separar a Escritura e o conteúdo da fé
de uma vida cheia do Espírito e do poder de Deus. Jesus não faz isso, ele casa essas coisas. Ele fala assim para os saduceus: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras devem ser buscadas como aquilo que o próprio Espírito inspirou para a gente viver aqui. Então, você tem um livro que é o próprio Deus o tempo todo falando, e você quer uma vida cheia do Espírito, mas você não lê, não medita nele. Como pode uma coisa dessa? Uma completa incoerência. Então, o que Jesus faz é dizer assim: olha, esse poder que vocês vão receber, ele é alcançado, em primeiro lugar, diante de uma vida que crê nas Escrituras, que busca o conhecimento, que crê em Jesus, no seu Evangelho, no seu ensino. Mesma palavra que o Espírito inspirou. Jesus diz assim: são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. As Escrituras o tempo todo falam de mim. Eu e as Escrituras somos uma coisa só. Eu sou o Verbo vivo. E tem gente dizendo assim: olha, larga a lei para lá, larga as ordenanças e ordens de Deus para lá. Vamos viver o tempo da graça, desprezando a Escritura. Esse é um falso evangelho. Você quer ver como é que ele é falso? Olha o que Jesus diz, em João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus está dizendo que ele e o Pai vão vir e fazer morada na pessoa do Espírito Santo. Em quem? Em quem ama a sua palavra, em quem obedece a sua palavra. E a gente precisa estar com o coração muito aberto a isso. Senhor, a gente quer, com muita sede, se aproximar da Tua palavra como gente que precisa se alimentar dela. A gente, com muita facilidade, esquece aquilo que a gente aprendeu. Por isso é tão importante a gente estar aqui todo domingo, muitas vezes ouvindo coisas que a gente já sabe com a mente, que a gente já ouviu outras vezes, mas por que a gente tem que ouvir de novo? Pela mesma razão que a gente tem que comer arroz e feijão todo dia. A gente perde esses nutrientes. E o conhecimento da palavra também, a gente se esquece, a gente vai deixando a nossa alma se embotar, se dessensibilizar. A gente perde a paixão com muita facilidade. Por isso é importante a gente voltar para a palavra, porque ela reacende em nós a paixão por Deus e pela revelação dEle. Ela reacende em nós a memória e a convicção de que sem Ele nada podemos fazer. Ela reacende em nós a consciência de que hoje é dia de buscar a Deus e a gente não pode adiar. O maná que caiu ontem, Deus falou: não pega ele, deixa ele para lá, ficou para ontem, foi bênção ontem. Mas hoje o maná está caindo e é o de hoje que vocês têm que comer. É todo dia buscando ao Senhor de todo o coração. Sabe por quê? Porque é o Espírito quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta ter todo um aparato doutrinário na cabeça, uma mente teológica, se o coração não está ardendo, se essas verdades que se conheceu não são trazidas para a prática e traduzidas no modo como a gente, por exemplo, educa nossos filhos, como a gente vive a relação conjugal, uma relação que pode estar retendo perdão, que pode estar abrigando amargura, e a gente é chamado por Deus a deixar que esse Espírito trate a nossa alma e aplique a palavra, que é apresentada por Paulo como espada do Espírito. Ele diz que a palavra de Deus é uma arma na mão do Espírito para tratar o nosso coração e a nossa alma. Jesus diz em João 16:13, quando o Espírito da verdade vier, quando o Pentecostes acontecer, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Quando o Espírito vier, Ele vai conduzir a mim e a você de toda vez. Só que Ele já veio. Nós já temos esse Espírito Santo, nós já passamos pelo Pentecostes, mas muitas vezes nos acomodamos, mas muitas vezes achamos que essa experiência foi muito boa, mas hoje a gente vai vivendo a nossa vida relaxadamente, sem buscar esse vigor. E o que Deus está falando aqui nessa palavra é: não faça isso. Não se conforme com menos do que uma vida tão cheia do Espírito, que do seu interior jorra um rio de águas vivas. Amém, irmãos?
A gente tem que lembrar disso. O Espírito é quem nos dá poder para viver o que Ele mesmo revelou nas Escrituras. E isso nos leva ao segundo ponto aqui, de que modo a gente crê que o Espírito fluirá no nosso interior. Segundo lugar, o Espírito Santo transforma por dentro. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí tem gente que fala assim, Jonas, você está falando do Novo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento a religião era muito exterior, não é? Era obediência, não é isso? Aí no Novo não, no Novo é que Jesus mostrou que o verdadeiro problema está dentro, não é? Não é verdade. É verdade que Jesus enfatizou que é no coração que o problema está. Como Stott dizia, né? O problema do coração humano é o coração do problema humano, né? Mas a verdade é que quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que Deus não avaliza esse religiosismo exterior. Você vê Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí a gente vai para 1 Samuel, por exemplo, quando Samuel foi ungir Davi como rei, e aí Jessé, pai de Davi, passa primeiro na frente dele, os heróis de guerra, irmãos mais velhos de Davi, e Samuel fica com aquele conflito, como assim, Senhor? Não é nenhum deles. Aí Deus fala assim para Samuel, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor nunca se deixou enganar pelas aparências, o Senhor nunca se deixou enganar por frequentadores de igreja, o Senhor nunca se deixou enganar por aparente religiosidade, por gente que já dominou o gestual, o palavreado, gospel. O Senhor quer saber do coração, como é que está o coração? Pode ter gente que você olha assim, esse cara não tem nada de religioso, mas o coração está em chamas para Deus. O Senhor não se deixa convencer. A Escritura, do início ao fim, fala de uma obediência que começa dentro. Veja bem, a verdadeira conversão não é aquela que acontece quando a gente começa a mudar o comportamento debaixo de pressão social de um grupo, seja religioso ou não. Existe um grupo que estabeleceu uma lista de coisas que você não pode fazer e pronto, agora eu vou me enquadrar e eu vou me submeter a essa lista de coisas. Isso não é uma verdadeira conversão. Isso é um moralismo exterior. Não há mudança de dentro. A verdadeira conversão é quando a gente é visitado pelo Espírito Santo de tal forma que ninguém precisa dar lista nenhuma para a gente. A gente já sabe o que é verdade. Porque a gente ama a palavra, e a gente vai ler, e a gente descobre nela tudo isso. Muito antes de o pastor pregar, eu já sabia, o Espírito já tinha me incomodado, que eu estava errado. Muito antes de alguém ter que chamar a nossa atenção, de algum discipulador ter que intervir, meu coração já está, eu sei que eu estou errado, eu preciso tratar isso. Como é que anda o seu interior? Você tem buscado essa vida? Você tem purificado constantemente o teu coração no altar? Tem muita gente preocupada com essa situação da pandemia, não é? E lavando as mãos direto, não é? E surgiram alguns memes brincando até com isso, né? Um dos que eu achei mais engraçado, não sei se você vai achar tão engraçado quanto eu achei, mas disse que o cara estava lavando tanto a mão que começou a aparecer o carimbo do Tivoli Park. Só quem sabe o que foi o Tivoli Park na década de 80 vai saber o que a gente está falando aqui, né? Quem nunca ouviu falar de Tivoli Park não vai entender. E gente preocupada, brincando e tudo, né? E há um medo de contaminação, não só do Covid, mas de modo geral, a gente tem que ter critérios. E Deus não é nada contra isso, muito pelo contrário, esses critérios precisam ser seguidos. Mas Jesus fala que existe uma contaminação que é muito mais letal do que Covid, do que qualquer tipo de doença infecto-contagiosa. Olha o que Jesus diz, Mateus 15:17. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro.
Jesus está falando aqui, olha, você acha que isso é impureza? Você acha que uma coisa que pode matar o corpo é a verdadeira impureza? Não, não é. Não é essa a verdadeira impureza. A verdadeira impureza é aquilo que está saindo do coração, porque é nele que estão as fontes da vida. É nele que a batalha é resolvida. Nossas verdadeiras guerras se travam dentro do nosso coração. Por isso a gente tem que cuidar do nosso coração. Porque pensa numa pessoa ruim, num criminoso. Você tem tanto potencial para o mal quanto ele, está aqui dentro, ó. Pecador. Mas quando o Espírito Santo entra, aí você já não mais tem esse potencial. Ele neutraliza esse potencial e ele faz brotar em você potenciais santos de brilhar como luzeiro no mundo em trevas. Paulo foi tão consciente da importância do zelo pelo coração e pela vida espiritual. Ele entendeu o que Jesus estava ensinando aqui. Ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer fisicamente é lucro. Porque se eu morrer fisicamente, eu estou com Deus em glória, não tem crise nenhuma com isso. Gostei muito de uma frase que eu vi esses dias de João Calvino. Ele diz o seguinte: a morte só é assustadora para aqueles que têm a mente exclusivamente neste mundo. Para nós que temos a mente de Cristo, o pensamento nas coisas do alto, para nós que conhecemos o que de fato é importante, o que de fato é vital, aí, irmãos, a morte física não é tanto um problema assim. Minha mente já está lá em cima, já está numa eternidade. Minha mente não fica presa a esses poucos anos que me restam aqui, mas eu sei que eu tenho um propósito eterno de viver na presença de Deus. Então, as verdadeiras e mais letais impurezas são aquelas que destroem lentamente a alma. A boa notícia é que no Pentecostes Deus providenciou a vacina. Amém, irmãos? Já está de graça, já está à disposição. É só a gente buscar. E essa vacina não pode ser tomada uma vez. Ela tem que ser buscada todos os dias. Uma vida cheia do Espírito. Jesus levou tão a sério esse tratamento do coração, esse processo de santificação, que ele diz o seguinte: olha, se teu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga ele fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que, tendo os dois olhos, arder e queimar no fogo do inferno. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele falou isso, ele está falando assim: olha, gente, vocês pensam que é o corpo que é a grande questão? Mas o corpo, na verdade, ele vai perecer, é questão de tempo. É templo do Espírito enquanto a gente está vivendo aqui, mas ele vai perecer. Mas tem uma questão que vai lançar você no fogo eterno do inferno, que é você abrigar no seu coração o pecado e conviver com ele como se estivesse tudo bem. E o que Deus está falando é: não foi para isso que vocês foram chamados. A vocação de vocês é para ter no coração de vocês uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E é o Espírito que precisa ser buscado. E por fim, um último ponto aqui que não está nesse texto que a gente leu, mas eu queria chamar a atenção para o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. Está em Efésios capítulo 1, verso 13, que Paulo diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até o louvor da sua glória. A figura que Paulo usa é a figura do penhor. Por que você penhora uma coisa? Quando você está devendo, não tem como pagar, e você pega um bem e deixa penhorado como garantia de que você vai voltar para pagar aquela dívida e pegar seu bem de volta. Então, o que Paulo está falando é que o Espírito Santo é essa garantia. Deus não nos deve coisa alguma, muito pelo contrário, nós temos uma dívida impagável com Ele, mas ainda assim, na sua eterna graça e misericórdia, Ele olha para nós e diz: olha, eu tenho uma garantia que eu quero dar a vocês, de que vocês são chamados à eternidade. E essa garantia é o meu Espírito que eu vou colocar dentro de vocês. E todas as vezes que vocês se esquecerem de que a vida de vocês é vocacionada para a eternidade, lembrem-se que vocês têm o Espírito Santo. Todas as vezes que vocês entrarem em conflito, em dúvida, lembrem-se, e o Espírito Santo vai lembrar a vocês de que vocês são salvos
de que vocês foram feitos para a eternidade na presença de Deus. Por isso o Espírito é a alma da igreja. Então a gente viu que o Espírito se revela através do Evangelho, transforma de dentro para fora, e é Ele quem nos garante até o fim. O Espírito é aquele que nos vivifica. Segundo o texto, é a única evidência que nos garante que somos salvos, e quando desejamos uma vida cheia do Espírito. Só quando a gente deseja essa vida cheia do Espírito é que a gente dá prova de que a gente é salvo. Como a gente lembra às vezes, não é? Spurgeon falava, a santificação é o lado visível da salvação. Se não há santificação, não há nenhuma evidência de salvação. E a gente precisa parar para pensar nisso. E é isso que a palavra ensina para a gente. Eu queria encerrar aqui com algumas aplicações. Primeira, busque todo dia uma vida cheia do Espírito. Foi isso que Paulo falou em Efésios 5,18, né? Não se embriaguem com vinho, não tenta resolver os problemas da alma de vocês na base do copo, porque o vinho, a taça, não vão trazer, a embriaguez não vai resolver problema nenhum, não cura nada na alma. Ele fala assim, mas encham-se com o Espírito Santo. Busquem uma vida cheia do Espírito Santo. Esse sim tem poder de curar, de transformar, de operar transformação em gente com coração duro como eu e como você. Naturalmente a gente tem um coração duro. Por que o nosso coração se quebranta, se humaniza? Por que o nosso coração deseja o que é santo? Porque foi derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. E a gente não pode esquecer disso. Assim como o maná caía todos os dias, e ninguém podia pegar o do dia anterior, busque todos os dias uma vida cheia do Espírito Santo. Uma frase que eu li essa semana do Spurgeon, estou cheio de frase hoje aqui, hein? Enquanto você for tentado sem cessar, ore sem cessar. Fazendo alusão à ordem de Paulo, né? Orai sem cessar. Ele fala assim, olha, ser tentado sem cessar já é uma realidade. Todo mundo vive sendo tentado sem cessar. Já que essa é uma constatação, então, orem sem cessar. É a solução que a Bíblia apresenta. E o que é orar, se não buscar uma vida conectada ao Pai, antenada, cheia do Espírito? Não tem outro caminho, é oração, é meditação na palavra, é se alimentar dela, é buscar encher a mente com as coisas do alto. Tudo que for puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixe-se impregnar pelas coisas de Deus. Então a gente não pode gastar tempo consumindo cultura secular? Não tem problema nenhum, desde que você faça isso para a glória de Deus também, não é? Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa. Tudo que eu fizer, inclusive qualquer filme, qualquer coisa que eu vou assistir, eu vou estar ali pensando em termos da minha relação com Deus, de como eu posso aprender mais de Deus naquela expressão artística. Deixe-se transformar de dentro para fora. Segunda aplicação, essa transformação não é de fora para dentro. De fora para dentro é falso moralismo. Quando eu tento fazer com base na minha força, nos meus méritos, para a minha própria glória, isso é um religiosismo farisaico que vai produzir morte. Mas quando eu me ajoelho diante do Senhor todo dia e peço misericórdia, e peço a Ele quebranto o meu coração e me humilho diante dEle, o que acontece é que quanto mais vazio de mim mesmo, mais Ele me enche. E mais eu sou capaz de ser transformado e mostrar para o mundo aquilo que o mundo está carecendo de ver, que já não consegue mais testemunhar. Mostrar para ele uma coerência que o mundo já não vê muitas vezes na igreja, no cristão mais. Quantos, muitas vezes, se decepcionam porque esperam do cristão uma atitude diferente e dizem assim, olha, eu nem sabia que ele era cristão, porque as atitudes dele demonstram outra coisa. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, é impossível que esse testemunho aconteça de forma tão negativa. Nossa obediência deve ser em todo tempo ao Espírito. Eu vou fazer isso e vou deixar de fazer aquilo, não porque alguém mandou. Eu vou fazer porque o Espírito trouxe a mim tamanha convicção do pecado, da justiça e do juízo, que eu seria um louco se eu desobedecesse. Tamanha convicção que o Espírito me deu, de que eu preciso mudar, de que eu não posso me conformar com esse jeito de vida que eu estou levando.
Então deixe-se transformar pelo Espírito de dentro para fora. E terceira aplicação, deleite-se na garantia da eternidade que o Espírito representa. O Espírito representa a garantia de que a gente está caminhando aqui para uma vida eterna, de que o reino de Deus já é uma realidade no presente. O reino de Deus já está em nós, já está entre nós. Nós já vivemos como cidadãos do reino. O nosso rei, a quem a gente se reporta, de quem nós somos súditos, a gente sabe muito bem quem é, e é diante dele que a gente quer viver eternamente. Essa presença viva dentro de nós é a garantia perene de que a gente está caminhando rumo à eternidade. Nunca se esqueça disso e busque sempre esse testemunho constante do Espírito na sua vida. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, que hoje nos lembra de quanto a gente precisa do Senhor, de quanto, Senhor, a nossa vida com muita facilidade pode se desviar, pode regredir, pode andar para trás, pode, ao invés de promover vida, pelo contrário, adoecer e promover doença na alma. Mas, diante da Tua palavra, a gente crê que o que o Senhor quer é que a gente, cheio de sede, vá até o Senhor e sacia nossa alma na fonte eterna que é o Teu Espírito Santo vivendo. Senhor, derrama sobre esta igreja, derrama sobre cada coração aqui um desejo profundo e intenso de viver ao longo dessa semana que está começando, nessa busca, nessa sede, nesse desejo de viver uma vida que Te agrada e que a gente não se conforme com nada menos do que isso, Senhor. Nada menos do que uma vida de cujo interior jorra um rio de águas vivas. Faz assim com a gente, aviva o Teu povo, Senhor. Aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja para a Tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Pai.